Boa tarde, pessoal. Vamos dar, então, continuidade às apresentações do dia. Iniciaremos com a apresentação do professor Francisco Carlos Larroz. Ele é engenheiro civil e professor universitário na Escola de Engenharia e Fundação Municipal de Piracicaba, EEP, e é coordenador do projeto do consórcio PCJ e também coordenador geral das agências de água do PCJ. Ele também implantou programas pioneiros, tais como Semana da Água, Combate à Perda das Águas, Gestão dos Recursos Hídricos e contribui também com a criação de legislações e implantação de políticas de gestão de recursos hídricos. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença, professor, e passo a palavra. Muito obrigado. Vamos só voltar aqui, né? Aqui. Seria aqui? Quer voltar no primeiro? Então, mais um. Pronto. Boa tarde a todos. Agradecer aos organizadores pelo convite. Agradecer a paciência das pessoas que vão compartilhar comigo a mesa, que vão sofrer um pouco. Me disseram 30 minutos. Flávio, me avisa quando derem 20. Tá ok? Pessoal, estive aqui ano passado, acredito que o público seja outro. São as mesmas pessoas? Tem alguém aqui do ano passado? Poxa vida, então eu vou ter que mudar o disco mesmo, não dá para repetir. Vamos inverter. Mas o tema, gerenciamento de recursos hídricos. Vamos pontuar, só atualizando as informações, tá? Eu fui o coordenador-geral da Agência de Bacias PCJ, de 2006 a 2010. Depois nós criamos a Fundação Agência de Bacias PCJ e eu retornei para a minha entidade de origem. Eu sou do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é uma associação de usuários criada em 1989 e que persiste até hoje como associação de usuários. Nós, quando nos tornamos agência, em 2006, não foi por desejo. A política nacional diz que quem exerce as funções de agência de bacias, e nós vamos esclarecer o que é uma agência de bacias, pela política nacional, é uma ONG, uma organização não governamental, um consórcio intermunicipal. E nós aprovamos no Comitê de Bacias e tínhamos mais ou menos um mês para decidir quem iria ser a nossa agência. Em um mês você não monta uma entidade, você não estrutura uma entidade. Então o consórcio, que já tinha uma cobrança voluntária desde 1999, assumiu temporariamente por 2 anos. No Brasil, tudo que é temporário fica definitivo. Acabamos ficando por 5 anos e não estamos até hoje porque entendemos que a nossa missão era muito mais importante como associação de usuários, mais próximo da sociedade civil e ajudando que as coisas acontecessem. Então, vamos começar falando de gerenciamento de recursos hídricos. Tem muitas ONGs, principalmente das universidades, né, que distribuem uns folders e fazem umas propagandas que eu acho extremamente importante, que é assim: a quem recorrer? Incêndio. Corpo de bombeiro, aparece o endereço lá. Fugiu meu cachorro. Associação de Proteção aos Animais. Enchente. Defesa Civil. E quando a gente lê todos esses nomes, a gente pensa que atrás desses nomes existem o quê? Existem coisas importantes, como estrutura, recursos financeiros, veículos, pessoas capacitadas, equipamentos. Eu acredito que era para ser assim, né? Na prática, é para ser assim? Não, na prática não é para ser assim. Muitas vezes, quando você liga para esses telefones, com raras exceções, as pessoas te passam outros telefones. E depois que você liga para 15 telefones, você chega à conclusão que você está sozinho. E que realmente não existe sistema nenhum e
é como uma piada suja que dizia para o piloto de teste que aquele avião dava resposta para tudo. Ele decolou, apareceu um corvo e entrou na turbina. Ele apertou um botão, contra invasores. Pronto, foi moído o corvo que foi lançado. Foram acontecendo coisas e ele apertava botões. Até que apareceu, acabou o combustível. Ele apertou o botão, aí na tela, no monitor, apareceu aquela mãozinha com o gesto assim, está ferrado. Então é mais ou menos o que acontece quando a gente acredita em sistemas, né? A gente pensa que tem um sistema, que tem uma estrutura, e às vezes até tem. A Defesa Civil, por exemplo. Nós tivemos situações muito delicadas aqui em Campinas, ainda esse ano, e a Defesa Civil esteve presente. Foi solidária. Aí quando você abre a caixa e vê quem é a Defesa Civil, você vê que muitas vezes são voluntários. São professores aqui da casa, são alunos aqui da casa, são funcionários que, graciosamente, muitas vezes colocam o seu carro, colocam os seus equipamentos para atender uma necessidade da sociedade. E quanto mais você se aproxima do voluntarismo, mais você percebe que funciona. Quanto mais você se aproxima de algo que é obrigação ou que é público, você percebe que menos funciona. E agora, nesse momento, nós temos que mudar isso. Para os que me viram ano passado, eu vou começar rapidinho, falando da palavra sistema. Sistema de gerenciamento de recursos hídricos. A Alemanha, no início do século XX, principalmente na Renânia do Norte, que é uma região com uma população próxima à região metropolitana da Grande São Paulo, próxima a 20 milhões de habitantes, e com todos os problemas que a região metropolitana de São Paulo ou regiões metropolitanas com 20 milhões de habitantes têm. Tem problemas de segurança, de saúde, de moradia e, quase sempre, recursos hídricos. Na Alemanha, tinha o rio Ruhr, de boa qualidade, que não conseguia atender toda a população. Tinha o Lippe e o Elsen, que eram rios. O Elsen era um rio extremamente poluído, e o Lippe era um rio que tinha calado, ou seja, permitia navegação. Mas as suas águas também eram boas, só para navegação e paisagismo. Como diz a classificação CONAMA, classe 4, só serve para paisagismo e navegação. Os alemães daquela região, antes da quebra do Muro de Berlim, mesmo porque o Muro de Berlim ainda não existia, bateram na porta do governo e o governo disse assim, governo sério alemão, olha, eu reconheço todos esses problemas. E eu reconheço também que eu não tenho solução para nenhum deles. Mas eu vou dar uma contribuição. Eu vou dar a liberdade para que vocês se organizem. E faço só uma promessa. Eu prometo não atrapalhar. Porque quando o governo não atrapalha, ele já ajuda muito. E o governo alemão falou, eu prometo não atrapalhar. E o que aconteceu? As empresas não tinham água para produzir. E se eu não tinha água para produzir, não precisava de empregado para trabalhar. E se os empregados não recebiam, o comércio não acontecia. E a economia estava comprometida. Então eles reuniram todos, aonde foi possível, e disseram assim, vamos nos organizar. Governo, o que você tem? O governo falou, qual é a sua prioridade? Recursos hídricos. Aí o governo falou, eu tenho aqui umas cartas, uns mapas, eu tenho umas análises de qualidade da água que eu fiz há 10 anos. Tá, muito obrigado, passa para a gente. Aí eles olharam assim e tinha 2.000 pessoas desesperadas querendo resolver. 2.000 pessoas, é impossível você conseguir algum consenso com 2.000 pessoas. Aí o alemão, que é cético, que é sério, disse o seguinte, vamos organizar essa coisa. Aí alguém lá, que era descendente de italianos, falou, comitê. Porque os italianos tudo
quando você vai reunir algumas pessoas para alguma coisa, eles chamam de comitê. Vamos fazer um comitê. Pronto, nasceu a palavra comitê. Como era um comitê para cuidar de rios, comitê de bacias hidrográficas. Pronto. Tá. Aí, esse comitê tem que representar a sociedade. Então, eles estabeleceram os usuários industriais teriam quantas vagas? Os usuários públicos teriam quantas vagas? E a sociedade teria quantas vagas? Elegeram, mesmo assim, tinha 400 pessoas. Faziam as reuniões e não tinha consenso. Aí eles descobriram que teriam que amadurecer os assuntos antes de chegar no plenário. Surgiram o que nós chamamos hoje, no sistema de gerenciamento, câmaras técnicas, ou grupos técnicos, que em grupos menores, principalmente envolvendo especialistas do setor, iriam detalhar o assunto, para quando ele fosse para o plenário, praticamente as pessoas simplesmente iriam dizer sim, está aprovado, ou sim, com algum complemento, alguma ressalva. Enquanto o assunto não estivesse o suficientemente acordado, ele não iria para o plenário. E os comitês de bacias de sucesso em todo o mundo, sempre que tem sucesso, é porque levam isso a sério. Nem igreja, seja ela católica, evangélica, se você não combinar antes, você deixar na hora do culto, para fechar alguma coisa, que seja o dia da procissão, já dá confusão. Você tem que combinar previamente. Porque são pessoas que são vaidosas, que gostam de ser ouvidas. E ouvir certas pessoas significa ter 4 horas à disposição. Mas faz parte de um sistema democrático ouvir todas as pessoas, inclusive as que têm explanações lacônicas de 4 horas. Aí o que aconteceu? Criou-se, então, os comitês das câmaras técnicas. Aí eles disseram assim, qual é a situação dos nossos rios? Aí o Estado ofereceu alguns subsídios. E eles disseram, vamos estabelecer um planejamento. Vamos fazer um plano. Como é plano para rios, surgiu o nome hoje, usado, plano de bacias, porque era um plano de bacias hidrográficas. Tinham pessoas que entendiam muito de planejamento lá naquela época? Não, gente. Por isso que eu falo. No Brasil tem pessoas que acreditam que para funcionar um sistema de gerenciamento, eu tenho que ter comitê de bacias, cheio de PhD doutores, de especialistas. Não, não precisa. Você precisa ter pessoas que tenham a sensibilidade do problema. E aí, os interessados, sejam eles do setor econômico, do setor produtivo, do setor público, acabam se associando para que as coisas deem certo. Então, lá na Alemanha, quando eles fizeram o primeiro plano de bacias, pode ter certeza que as pessoas não conheciam nada de economia, essas palavras bonitas que a gente usa hoje, amortização, contingenciamento, eles não conheciam essas palavras. Mas eles tomaram atitudes. Olharam para o Ruhr, que tinha boa, o Juan, né, tinha boa qualidade, e falou, Juan, você será minha fonte. As suas águas irão suprir nossas necessidades. Então, se você hoje já é preservado, será ainda mais preservado. Olhou para o Lipe e falou, Lipe, por você eu irei transportar minhas cargas. Porque ele tinha calado, mas não tinha água de qualidade. E olharam para o Eltin e falaram, Eltin, você é mal cheiroso. Você já é um pinico. Então você vai ser o meu pinicão. Toda água residuária, todo esgoto que eu não souber o que fazer, eu vou jogar em você. E depois, antes de você mudar de país, nós conversamos. Antes de mudar de país, eles construíram uma grande lagoa de estabilização para amenizar 30% as cargas, tá? Conversamos. Só para não passar para o vizinho 100% de poluição. Dá uma amortizada, né? Ser solidário com o vizinho é sempre bom. Aí eles disseram assim, puxa vida, fantástico, nós já estamos organizados e estabeleceram um plano de metas, né?
nós vamos fazer tantas estações de tratamento de esgoto, vamos expandir tantas redes, emissários, isso, em X anos.